One Consulting é uma empresa brasileira, com casa central em São Paulo, mais especificamente. E nós trabalhamos já há cerca de 20 anos com sistemas voltados para comércio, tanto majoristas quanto minoristas, não? Tanto atacadistas quanto varejistas. E nós trabalhamos esse tempo todo com sistemas ainda convencionais, vamos chamar assim, não? Sistemas de gestão, automação de ponto de venda. E resolvemos mudar um pouco esse foco para a mobilidade nos últimos anos, e é essa experiência que eu quero dividir um pouquinho com vocês. Em primeiro lugar, eu quero, principalmente como nós somos poucos aqui hoje, a maior parte acho que ficou mais confortável na cama nesse dia de neblina intensa, friozinho e etc. Então fiquem à vontade e me interrompam a qualquer momento se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, especialmente por causa do meu português e não do seu espanhol, certo? Então, por favor, fiquem à vontade e me interrompam a qualquer momento. Vamos lá. O que é que nós fizemos de interessante, né? Antes de mais nada, uma observação importante, que é resultado dessa experiência de vários e vários anos que nós já tivemos com esses sistemas voltados para o comércio. É bastante seguro afirmar que não existe um fator X, um X-factor, que diferencia as empresas líderes desse mercado dos segundos, terceiros ou últimos colocados, das últimas posições. O que diferencia muitas vezes essas empresas, que são fatores de chave de sucesso ou de grandes fracassos, são, na verdade, conjuntos de vários pequenos detalhes que, somados, acabam dando um resultado completamente diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma determinada rede de lojas, uma determinada marca, trabalha sempre com um preço que é justo, que é equilibrado, que é talvez, às vezes, até um pouquinho melhor do que da competição. Os seus clientes têm experiências um pouco melhores do que os demais. O atendimento nas suas lojas, nas suas tendas, é também um pouco melhor do que os demais. O conjunto, né, a soma de todos esses pequenos fatores, dessas pequenas diferenças, fazem uma grande diferença no resultado final dessas empresas. Então, com essa mentalidade, nós resolvemos focar as nossas soluções em dois fatores especialmente: experiência do consumidor e produtividade do ponto de venda. Então, hoje não fazemos mais sistemas de gestão, sistemas como ERP, sistemas de automação de ponto de venda convencionais, né, como sistemas de caixa, por exemplo, checkout, esse tipo de coisa. Trabalhamos especificamente com a melhor experiência do consumidor e a melhor produtividade do ponto de venda. Então, eu vou contar para vocês um pouco do caso prático real de um cliente nosso lá em São Paulo, que é essa empresa chamada Brumar Alimentos, que é uma empresa que sempre trabalhou já há vários anos como importadora e distribuidora, quer dizer, é um atacadista, é um vendedor majorista, e está iniciando uma operação varejista, uma operação minorista em São Paulo agora, neste momento. Já sabendo de todas essas questões que eu estava comentando agora há pouco, quer dizer que são esses pequenos detalhes que fazem uma grande diferença no resultado de uma operação comercial como essa, um dos pontos-chave, um ponto importantíssimo para que eles começassem essa operação, era que a gente já começasse com a melhor performance do ponto de venda e oferecendo a melhor experiência para os clientes que fossem à loja. Vários fatores aí foram levados em consideração, desde o layout das instalações, mas, sem dúvida nenhuma, as aplicações de suporte a essa operação também tiveram que refletir esse mesmo perfil, essa mesma característica. Tudo bem até aqui? Então foi concebido
um aplicativo que já era um projeto de um produto da nossa empresa, né? E ele está então como um projeto piloto agora entrando em operação na Brumar. Isso é um aplicativo que, sendo usado num smart device, pode ser um tablet, pode ser um smartphone, no caso deles é um smartphone, nem é um tablet, um smartphone Android, mas também nós já prevemos a possibilidade de rodar em iOS. Esse é o único elemento que é usado pelo vendedor, a única ferramenta usada pelo vendedor nessas lojas. A loja não tem caixa, a loja não tem computador, a loja não tem impressora. O único fio que existe na loja é para ligar a geladeira à rede elétrica. Não tem mais nenhum fio, nenhum cabo, mais absolutamente nada. Então, o que faz o vendedor com esse aplicativo dentro desse device na mão dele? Ele começa a ler os códigos de barra dos produtos que o cliente tem interesse, seja para consultar o preço ou para realizar de fato a compra. Com esses códigos sendo lidos, é feito um pedido de venda. Ok, isso também? É feito um pedido de venda dentro do device do vendedor, e esse pedido de venda é finalizado e pago no próprio dispositivo. A mercadoria é entregue para o cliente, a fatura eletrônica enviada para o e-mail dele, recibo de pagamento enviada para o e-mail dele, toma o cliente, pode ir embora para casa, não tem fila no caixa, não tem desvio de processo, você não precisa perseguir o vendedor pela loja até que ele encontre um computador para poder digitar os códigos dos produtos, não precisa fazer fila no caixa, não precisa absolutamente nada. O atendimento e a liberação do cliente são instantâneos, são imediatos e acontecem durante a relação, vamos dizer assim, a melhor parte da experiência que o cliente tem na loja, que é exatamente quando ele está vendo os produtos. Principalmente quando a gente fala no varejo de alimentos. Pois não. Existe o recebimento em dinheiro. Nesse caso, ele pode ir a um caixa e receber o pagamento em dinheiro. Não tem problema nenhum. Bom, até aqui tudo bem? Agora, isso é parte, né, da questão, é parte dessa situação, é parte desse cenário. Outra chave de sucesso que as empresas de comércio têm em mente já hoje em dia, já há bastante tempo, mas agora elas são, digamos assim, um pouco mais viáveis, quer dizer, é mais tranquilo de realizar coisas que já se idealizava há muito tempo, é essa multidisponibilidade de acesso para o cliente. Quer dizer, para o cliente as coisas têm que ser fáceis, têm que ser práticas, têm que ser agradáveis. E todos esses meios de contato são fundamentais para que você mantenha esse processo de contato com o cliente confortável, sem nenhum tipo de sacrifício, com várias alternativas, com o maior número possível de opções. Então, ele tanto pode ir a uma loja física, né, tijolo, cimento, brick and mortar, ele tem o seu meio de relacionamento de marketing digital, ele pode acessar a sua empresa através de um website, tanto institucional como de e-commerce. Você tem os dispositivos móveis já hoje, como vocês viram, já são realidade. Os catálogos impressos continuam sendo usados, isso ainda é verdade, mas hoje a gente já consegue dar um outro nível de interatividade a esse tipo de recurso. E uma outra condição que é muito comum na Europa e a gente já vê crescendo um pouquinho aqui nas Américas, que é o tal do click and collect. Vocês já viram isso aqui, no Brasil, no Uruguai, enfim, conhecem isso? O click and collect é uma forma de venda eletrônica, que às vezes pode acontecer até por telefone, né? Em que você, mas não é mais muito comum que aconteça por telefone, geralmente é feita pelo site ou por um dispositivo móvel, você faz a compra e ao invés de receber a entrega na sua casa, você agenda um determinado horário que você passa pela loja e retira a mercadoria, talvez no caminho do trabalho para casa, né? Isso reduz também um custo operacional interessante para o varejo e reflete em benefício para o varejo, para o comércio, de uma forma geral, e reflete em bons resultados e preços, principalmente, comodidade e conforto também para o cliente. Então,
sabendo que essa característica multicanal também é bastante importante, né, a gente dispõe de uma outra solução com o mesmo foco, que também entra em produção daqui a pouco nesse mesmo cliente e outros casos que a gente está desenvolvendo agora, que é chamada Discount to Buy. E enquanto aquela primeira solução que eu comentei agora há pouco é uma solução corporativa, que a gente poderia classificar talvez como um indoor Salesforce Automation, isso é uma aplicação para o consumidor. Scan to Buy é um aplicativo para o consumidor. Ele é integrado, sim, ao ERP do cliente ou ao site de e-commerce do nosso cliente, né, da rede comercial, mas ele é um aplicativo que será utilizado, de fato, pelo consumidor. E é um aplicativo que, particularmente, eu gosto muito dele porque é uma solução tecnológica que ela, por si só, viabiliza 5 modelos de negócios diferentes, que sem esse suporte tecnológico simplesmente não existem. Primeiro deles, a compra na loja física sem carrinho e sem checkout. Porque o cliente pode entrar numa loja física, usar a câmera do seu dispositivo móvel para fazer a leitura dos códigos de barra ou QR codes ou barcodes lineares dos produtos, montar também um carrinho de compra virtual, realizar o pagamento através do próprio dispositivo e ir para casa aguardar a entrega do produto. Que é uma situação particularmente interessante, porque você fala, poxa, mas já que eu estou no supermercado, por que eu vou me incomodar com isso? Por que eu já não pego o carrinho e faço a compra? É que a gente tem uma série de pesquisas indicando que faz uma grande diferença também na experiência do cliente, isso dele não ter que empurrar o carrinho, não ter que pegar a fila no caixa, dele poder sair do supermercado rapidamente e fazer alguma outra coisa, e não só do supermercado, tem outras características de lojas e de produtos, de segmentos de mercado, e que acontece a mesma coisa. Por exemplo, você vai ao shopping, vai almoçar, vai fazer compras e vai ao cinema. Você pode fazer as suas compras, sair sem carregá-las, ir jantar, ir ao cinema, depois retira as suas compras, ou espera que as suas compras sejam entregues no dia seguinte. Então, todos esses modelos são interessantes. Mas mais interessante do que isso é atrair o cliente para a loja, porque o ticket médio de uma compra realizada na loja é muito superior ao ticket médio de uma compra realizada pelo site de e-commerce, que é sempre uma relação muito objetiva. Ou seja, você tem uma lista de produtos para comprar, compra aqueles produtos, desliga o computador e acabou. Dentro da loja você tem toda uma experiência sensorial estimulando que você compre mais, lembrando que você leve mais. Pelo outro lado da administração das redes, e aí é algo que talvez seja mais importante, especialmente para supermercados, é que a gente consegue também ter uma diminuição importante no volume de perdas por avaria. Por quê? Você manipula menos produtos, você retira menos unidades das prateleiras. Consequentemente, você também demanda menos reposição, menos processo de reposição do produto na gôndola. Tudo isso faz com que você tenha uma diminuição de perdas por avaria. Além disso, gradativamente, à medida em que os consumidores vão aderindo a esse tipo de solução, diminui também a sua demanda por checkouts físicos. Checkouts físicos são balcões sempre grandes, que demandam equipamentos específicos, são estruturas caras e ficam sempre no ponto mais nobre da loja. Então, gradativamente, você conseguir substituir uma área que nós poderíamos classificar como um mal necessário por uma área de venda nobre é bastante importante também no resultado da empresa. Como eu disse, nunca é um X-Factor. Olha, nós vamos fazer isto aqui
e mudar completamente o desempenho da sua empresa. Isso não existe, não é verdade. Existe a soma de uma porção de pequenas variáveis cujo resultado final é bastante importante, é bastante expressivo. O outro desses pontos interessantes, né, quer dizer, esse é o primeiro modelo de negócio que a gente consegue viabilizar exclusivamente com o suporte da tecnologia. Quer dizer, sem esse tipo de tecnologia, esse modelo de negócio não existe. O segundo, pontos de venda físicos com produtos virtuais. Quer dizer, você pode ter pontos de venda instalados em locais estratégicos, sem a presença de produtos. Quer dizer, bastam imagens e códigos de barra ou códigos QR que a gente possa escanear com o aplicativo, com a câmera do próprio dispositivo através do aplicativo e realizar esses processos de venda. Vocês já viram, se der tempo depois eu consigo mostrar isso para vocês, mas vocês já viram um estudo de caso que surgiu no ano passado com uma loja britânica, uma rede britânica chamada Tesco, instalada na Coreia do Sul, que eles instalaram lojas desse tipo nas estações de metrô da Coreia do Sul. Depois, se der tempo, eu mostro para vocês, é bastante interessante. Outra coisa interessante são catálogos interativos, né? Eu disse agora há pouco que, dentro dessa filosofia multicanal, né, de facilidades de acesso, etc., os catálogos ainda são uma parte importante. Quer dizer, todo mundo aqui, eu acho que recebe algum tipo de catálogo de alguma empresa que faz venda. E talvez receba esses catálogos há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Qual é o problema que eu vejo com esses catálogos? Quer dizer, não é um problema, mas é uma, vamos dizer assim, uma oportunidade de melhoria, né? Esses catálogos, eles são estáticos. Quer dizer, você olha o que o catálogo oferece, mas para você realizar uma ação de comprar, aquilo demanda um certo esforço da sua parte. Você precisa ir até o seu computador, ligar o computador, entrar no site, depois do site você consegue fazer o pedido, etc. Ou você precisa pegar o telefone, precisa ligar. Telefonando você cai naquele atendimento eletrônico. Então, se você deseja comprar não sei o que, digite 1. Isso não é exatamente a coisa mais agradável do mundo, concordam? Muito mais agradável é se eu consigo tirar o meu celular do bolso, focalizar um código, com um aplicativo aqui, focalizar um código e realizar a compra instantaneamente. Já realizar o pagamento ali instantaneamente. A gente aproveita esses momentos de maior impulso, tanto no caso dos catálogos, como no caso aquilo que a gente chama de anúncios que vendem. Na mídia impressa, hoje, mídia impressa ainda custa muito caro, não é verdade? Meios impressos de publicidade e comunicação, em bons veículos, ainda custam muito caro. E eu não acho que seja melhor, que eles sejam aproveitados hoje da melhor forma possível. Eles podem ser muito melhor aproveitados também dessa mesma forma. Por que não, junto com o anúncio do produto, um código QR, que também pode ser lido com o aplicativo, e remetido a um processo de compra já daquele produto, também aproveitando o momento de maior impulsividade do cliente, não é? Isso tudo não estamos falando de hipóteses, isso tudo já acontece, já existe. Depois a gente pode dar também alguns exemplos mais práticos sobre isso. E last, but not least, o mobile e-commerce, que é o quinto desses modelos de negócio que simplesmente não existem sem o suporte desse tipo de tecnologia. O mobile e-commerce, que é um exemplo que nós temos aqui, o aplicativo, o Scan2Buy, ele tem catálogo interno, in-app. Então, no fundo, todos esses outros exemplos que eu dei agora há pouco, né, dos catálogos interativos, dos anúncios que vendem, dos pontos de venda virtuais, eles são bastante importantes porque eles são gatilhos que levam o cliente, que levam um estímulo ao cliente realizar aquela ação de compra. Mas eles não são imprescindíveis, porque eu tenho o catálogo dos meus produtos disposto dentro do aplicativo, tanto na versão para smartphone, como na versão para tablet. Na versão para tablet, inclusive,
como você tem mais espaço, é uma coisa mais ergonômica, mais agradável, eu diria que a gente consegue substituir quase que plenamente uma plataforma de e-commerce convencional. Então isso aqui é o que o americano chama de leapfrog, quer dizer, você dá um grande salto para quem muitas vezes não tem nem o site de e-commerce, vai direto para um ambiente de mobile commerce mais sofisticado e avançado tecnologicamente como esse. Isso a gente pode dizer que é um pouco criminoso até, porque é muito fácil de usar, está sempre à mão, todo mundo tem um dispositivo como esse no bolso, e tem vários outros muito mais simples do que esse, que também servem a esse mesmo propósito, e você aproveita de uma forma absurda, enorme, esses momentos de maior impulsividade do consumidor. Outra coisa que é bastante interessante é quando a gente pensa nas perspectivas que a gente tem adiante, né, de coisas que já são viáveis, são tecnologias já disponíveis, que a gente já consegue tratar hoje em dia, e está prestes a implementar também nesses aplicativos. Por exemplo, o cruzamento de informações de data mining com geolocalização. Hoje, o varejo, né, o comércio minorista, tem um problema muito importante para realizar um bom trabalho de data mining. Ele não sabe quem é o cliente individualmente. Pensa bem, você vai ao supermercado, você vai à farmácia, você vai a uma livraria, compra os produtos que te interessam, paga, vai embora e você não é identificado individualmente pela loja, certo? Salvo algumas raras exceções, mas normalmente, digamos em 85%, 90% dos casos, o cliente não é identificado individualmente. Com o uso deste tipo de aplicativo, tanto o Scan to Buy quanto o Scan to Order, aquele primeiro, o cliente sempre é necessariamente identificado individualmente. Sempre. Então eu consigo ter informações muito mais ricas e muito mais precisas sobre hábitos de consumo individuais daquela pessoa. Eu sei, por exemplo, que o Pedro consome 15 litros de leite a cada 2 semanas. Então, no 13º dia, no dia 13, eu posso me comunicar com o Pedro e dizer para ele, Pedro, deve estar acabando o leite na sua casa. Você não quer fazer uma compra de reposição? No dispositivo, no mesmo dispositivo, onde ele tem o aplicativo instalado. Adivinha o que acontece? Se por acaso não acontecer aquilo que nós pensamos que vai acontecer, nós ainda podemos usar outros recursos, como o uso da geolocalização para criar geofences. Isso é meio novo. Todo mundo sabe o que é geofence? São regiões, limites demarcados geograficamente pelas coordenadas, e eu consigo saber, desde que o Pedro permita, que ele entrou em uma dessas áreas delimitadas. Então, quando ele instalou o aplicativo, a gente pergunta, o aplicativo quer usar as suas informações de localização, você permite? Se ele permitiu, eu sei que ele entrou numa dessas regiões. Então, se lá no dia 13, eu falei para ele, Pedro, o leite na sua casa está acabando, você não quer fazer uma compra de reposição? E ele não responde, ou diz que não faz, tudo bem, eu espero. Vejo se no dia 14 ele passa num desses limites. E se ele passar, eu posso dizer para ele, Pedro, eu já te avisei ontem que o leite está acabando, você não comprou o leite. Agora você está aqui pertinho da minha loja, você não quer já passar por aqui, pegar mais umas caixas de leite? Eu já separo para você. É a situação talvez mais confortável possível para que ele pare de levar bronca da esposa dele porque deixou o leite acabar, não é verdade? É outro modelo de negócio que eu não tinha imaginado. Acho que é interessante. Né? Bom, até aqui também, tudo bem? Tudo tranquilo, compreendido?
Obviamente, esse tipo de aplicativo, pelo menos no atual modelo, ele não existe sem que a gente tenha um sistema de ERP por trás, né? Então, nós hoje já temos os nossos aplicativos integrados a alguns ERPs de mercado, ERPs proprietários, como é o caso daquele cliente que eu citei agora há pouco. Já temos o pessoal trabalhando com a integração, preferencialmente através de web services, com alguns ERPs brasileiros, e nós estamos muito abertos, muito disponíveis para conversar com todos aqueles que têm sistemas de ERP e tenham interesse em trabalhar conosco nessa iniciativa de proliferar esses aplicativos, aqui, principalmente aqui pelas Américas, né? Eu quero dar como exemplo para vocês duas características, né, de parceria que nós já temos funcionando muito bem no Brasil, lá em São Paulo mais especificamente, uma técnica e uma comercial com a Eures, que nos dá um absurdo suporte, conduz todo o nosso processo de desenvolvimento conosco, e é uma parceria então com uma característica mais técnica, e a Cels, que é uma distribuidora Genexus também em São Paulo, que também é nossa distribuidora lá, e são esses dois modelos de aliança, de parceria, que realmente nós temos muito interesse e muita disponibilidade para discutir com vocês todos, né? E eu acho que terminamos, embora tenhamos começado atrasados, terminamos no horário, certo? Eu não sei se nós temos tempo para fazer abertamente perguntas e respostas, etc., até porque a próxima oradora já está sentada lá no fundo, que eu já a vi, mas obrigado a vocês por hora, e querendo conversar, eu estou exatamente aqui fora, nós podemos desenvolver essas conversas individualmente daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado, gente.